de 2019, que trata da reforma da Previdência no Estado de São Paulo. Senhores deputados, desejar uma boa noite a todos os colegas, saudar também aqui os servidores que trabalham aqui e que vêm nos acompanhar. Presidente, o senhor e os colegas sabem que eu não sou um grande tribuno. Eu, quando costumo usar aqui a tribuna, normalmente é para falar sobre alguma questão muito pontual ou sobre a região na qual eu tenho uma atuação mais intensa, que é a Baixada Santista. Mas nesse caso, depois de muito analisar a questão da reforma da Previdência, depois de ter estudado, conversado com colegas, com servidores, resolvi fazer essa manifestação e acho que tenho também legitimidade para isso, não só pelo fato de estar como deputado, mas também porque já ajudei outras pautas do governador Dória aqui, então me sinto muito à vontade para poder falar. Todos sabem aqui do nosso posicionamento na eleição. Tivemos uma candidatura que foi ao segundo turno, que dividiu praticamente o Estado, e mesmo assim o Partido Socialista Brasileiro tem colaborado em várias pautas com o governador Dória. Mas nesse caso, eu acho que tem vários equívocos até esse momento. E o primeiro equívoco, na minha avaliação, é em relação à maneira como está sendo conduzida a discussão aqui na Assembleia. Eu fiz um paralelo, um panorama aos colegas, que eu acho que é importante fazer essa análise, sobre a reforma que foi definida no Congresso Nacional, o regime geral da Previdência. O regime geral da Previdência, que o então presidente Bolsonaro apresentou no Congresso Nacional, entrou para ser discutido no dia 22 de fevereiro. 22 de fevereiro. Ele foi promulgado, deputado Carlão, no dia 13 de novembro, ou seja, 10 meses depois da sua apresentação, foi promulgada a lei com relação ao regime geral. E quero dizer mais, no caso da Câmara Federal, foi o deputado Samuel Moreira, que foi o relator, e eu, conversando com ele, falei: deputado Samuel, quantas vezes você se reuniu, fez audiência para poder discutir o tema? Falou: Caio, foram 10 audiências públicas para discutir a reforma do regime geral da Previdência. Por esse motivo, eu entendo que em casos de temas que influenciam tanto o Estado de São Paulo, é inadmissível um relator especial. Eu acho que utilizar esse atributo numa pauta tão importante, você menospreza as comissões permanentes da casa. Acho que tem maneiras e maneiras de discutir. Eu não sou uma pessoa que sou intolerante em relação à discussão de Previdência. Eu acho que é um tema atual, que é importante que a gente discuta, mas não de maneira atabalhoada, sem respeitar os prazos legais, sem respeitar as comissões permanentes dessa casa. Por isso, a primeira coisa que eu quero falar é sobre isso. Nós temos mais ou menos 25 dias que a proposta de previdência dos servidores foi protocolada nessa casa. Protocolada um dia antes de um feriado, que criou um pouco mais de dificuldade para que os deputados pudessem apresentar emendas. Então, tudo isso eu entendo que teve um erro estratégico na apresentação. Caio, você me dá uma parte rapidamente sobre esse tema, não? Eu dou uma parte, deputado Carlão. Primeiro Só peço que Vossa Excelência possa rapidamente ser pontual. Primeiro que tem um equívoco enorme da parte do nobre deputado. Quando você fala que cerceou o momento de pôr emenda, quando você fez o protocolo, é por dias úteis, não interessa o dia que vem. E os deputados que quiseram, vou dar um exemplo. A deputada Janaína, o feriado todo eu fiquei falando com ela por WhatsApp, tirando dúvidas, porque ela estava lendo e estudando o projeto. As pessoas que receberam o projeto e foram viajar de férias, num tema tão importante, eu fui ler, eu fui estudar. Então, essas pessoas eu acho que a gente tem que ter. E as emendas, os prazos são dias úteis, pode ter 10 dias de feriado. Então, essa é só uma colocação e uma informação para as pessoas, porque não é verdadeiro o que foi feito um dia antes do feriado para não dar tempo de se colocar emenda. Isso não é verdadeiro. Deputado Carlão, respeito muito a sua posição, mas entendo que na medida em que você coloca num dia antes do feriado, é natural
que você tenha menos servidores para colaborar contigo numa avaliação. Esse estudo sobre Previdência é um estudo que merece mais atenção. Muitos deputados, eu mesmo não tenho condição de, por si só, fazer uma análise. Você precisa ter algumas pessoas do teu grupo para poder colaborar. Então, quero insistir nessa questão e volto a insistir. No governo Bolsonaro, que eu tenho muitas críticas a ser colocadas, foram 10 meses de discussão no Congresso Nacional. O relator do PSDB, meu colega deputado Samuel Moreira, fez 10 audiências públicas para debater esse tema. Acho que é um tema tão importante que não dá para a gente atropelar da maneira como, na minha avaliação, respeitando as demais posições, está sendo colocado. E aí quero falar também a respeito de uma decisão importante. O Congresso também está discutindo a PEC paralela, que modifica toda a questão que nós estamos discutindo aqui hoje. Na reforma da Previdência, prevista na PEC paralela, através de lei ordinária depois, se aprovado na Câmara, porque já foi aprovado no Senado, nós vamos poder aqui fazer com que não só o Estado de São Paulo, mas os municípios também façam adesão na reforma da Previdência. Por isso, também é uma outra pauta a ser considerada por todos os parlamentares. Nós temos uma PEC tramitando e nós estamos discutindo aqui, sendo que nós temos outro assunto tão importante quanto no Congresso Nacional, e pode ser que ele venha a ser aprovado e nós vamos ter que aprovar uma nova versão da reforma da Previdência. E aí, depois disso tudo também, presidente, entrar na questão de mérito, discutir o que foi apresentado pelo governador. Primeiro, que o texto que foi apresentado é pior, mais duro do que o que foi apresentado pelo governo Bolsonaro. Por isso, eu entendo, inclusive, eu falei aqui das emendas, mas eu mesmo assinei, assim como outros colegas, diversas emendas para tentar melhorar o texto. E acho que é possível que o relator Reni tenha acatado, se não me engano, 2 emendas importantes, mas que ainda, na minha parte, não são todas. Da mesma forma, no caso do Gil Macia, acabou não acatando nenhuma, mas acho que como é um PLC, é possível a gente melhorar aqui no meio do caminho. Porém, algumas questões que ainda me deixam muito preocupados. A questão relacionada ao direito adquirido dos servidores, algo que nem deveria estar sendo discutido e que não foi acatado. A gente insiste que isso esteja na PEC, porque todos sabem também que o PLC está sujeito a eventuais vetos do governador. E quem garante que o governador não vai vetar? É possível que isso aconteça. A gente está aqui traçando várias discussões, tentando aprimorar o texto, mas é possível que no caso do PLC, o governador possa vetar. No caso da PEC, como depende só de promulgação do presidente, fica impossível disso acontecer. Então, a questão do direito adquirido. Também faço questão aqui de falar com relação à migração para a SP Previcon. E nisso, abrir um parênteses bem rápido. Lembrar que essa mesma Assembleia, aprovou já 3 reformas de Previdência. Em 2003, quando aumentou a alíquota de 8 para 11. Em 2007, quando fez a extinção do IPESP e criou a SP Prev. E depois, em 2011, quando corretamente criou a SP Previcon, que na verdade é o que tem de mais moderno em relação à Previdência, que é a Previdência Complementar. Entrando em outras pautas, presidente, com relação à idade, e aí em especial com relação aos professores, conversando com vários colegas, a gente sabe que nessa reforma apresentada, os professores têm sido bastante atingidos e, pasmem, nesse caso, as professoras, as mulheres, acabam tendo mais prejuízo do que os próprios homens, com aumento de 7 anos de contribuição. Então, é algo que também poderia ser revisto na minha avaliação. Defendo também uma alíquota diferenciada com relação aos servidores que ganham menos ou até 3 salários mínimos. Acho que é algo justo que a gente faria aqui, não são poucas pessoas. Muitas vezes, aliás, todos os anos, nós temos que criar aqui um bônus para poder ajudar os servidores que ganham menos do que um salário mínimo paulista, e nós temos que fazer isso aqui todos os anos. Por isso, eu acho que é justo também que a gente possa, ao menos, já que a questão da progressividade tem muita resistência ou tem dificuldade de avançar, acho que é justo que a gente possa pensar em que os servidores que ganham até 3 salários mínimos possam ter a mesma contribuição que já tinham anteriormente, que seria os 11%. Além disso, fazendo uma outra fala aqui e relembrando as comparações em relação ao governo do que foi apresentado pelo Bolsonaro. O presidente Bolsonaro apresentou uma proposta que tinha
a função ou a ideia de economizar, salvo engano, 1 trilhão em 10 anos. Depois de muita discussão, a reforma foi aprovada com 800 bilhões de reais. Nesse caso aqui, da reforma da Previdência do Estado de São Paulo, nós não vamos ter condição de apresentar nenhuma emenda que possa... Olha, o governador apresentou 32 bilhões em 10 anos. Vamos apresentar algumas coisas, pelo menos, para minimizar o impacto dos servidores públicos. Acho que essa casa tem que também ter o mesmo protagonismo que o Congresso Nacional teve no caso da reforma da Previdência. Entrando ainda em algumas discussões. A questão dos 90 dias a partir do momento em que o servidor faz o seu requerimento de aposentadoria. Isso precisa ficar claro, porque infelizmente, presidente, a gente percebe que há, por parte de muitos governantes, muitos preconceitos em relação ao serviço público, aos servidores. Parece que o servidor é o grande culpado dos problemas que acontecem aqui no caso nosso, no estado de São Paulo. Isso não é verdade. A esmagadora maioria dos servidores trabalha e trabalha muito. Não tem condição, como fazem alguns, porque o desconto é na fonte. Não é ninguém, é o próprio governo que faz o desconto do servidor público. Por isso não tem como o servidor fazer algo errado com relação à contribuição previdenciária. É o próprio governo que faz esse desconto. E aí, presidente, uma outra coisa que me deixa muito preocupado diz respeito a uma nomenclatura que foi colocada também no texto e que merece muita atenção dos colegas, que é com relação aos 5 anos na mesma classe ou nível para conseguir a aposentadoria no último cargo servido pelos servidores. Não é justo. No mínimo, isso tem que ser modificado. Deveria, na verdade, ser classe, não nível como foi colocado. Cargo, na verdade, não classe ou nível como foi colocado. Então, eu espero que essas mudanças sejam algumas que possam ser acatadas aqui pelos nossos colegas. Não sei como será, porque também confesso que esse modelo de votar através de destaques, não acredito que não seja só eu, todo mundo fica muito confuso. Como é que funciona, quais são os destaques que vão ser colocados, se Vossa Excelência vai colocar a proposta com os destaques, ou se Vossa Excelência vai colocar a proposta, e aí se for aprovada, colocar os destaques para depois, isso nada vai funcionar, porque a gente sabe muito bem que depois de aprovado o texto principal, a maioria acaba não ficando. Então, não acreditem também que todos os destaques que forem colocados serão aprovados. É até uma orientação que eu faço a alguns colegas que estão no primeiro mandato. Nós precisamos entender muito bem como é que serão colocados os destaques por esta casa. Então, meus amigos, meus colegas deputados, aos servidores que nos acompanham aqui, nós precisamos nos manter presentes nessa casa, porque é a presença dos servidores que garante que outros deputados possam refletir sobre esse assunto, pensar em projetos que nós já aprovamos aqui, como já foi falado, de benefícios fiscais, e que pouco é falado por parte do governo, mas que na prática não garante nada de retorno para o Estado, ou até o momento garantiu muito pouco para o Estado, e aí mais uma vez é o servidor que está sendo diretamente atingido. E eu sei que alguns vão dizer que há outros estados, talvez até governados por partidos, e aí no meu caso do PSB, mas com todo respeito aos meus colegas, não dá para comparar São Paulo com outros estados. O remédio não pode ser o mesmo para doentes que tenham doenças diferentes. Você precisa dosar o remédio. E aí, nesse caso, o que foi apresentado aqui é um remédio extremamente amargo, em especial para o servidor público. Nós estamos tratando, nessa reforma da Previdência, não só da Previdência em si, mas está discutindo a carreira dos servidores, algo que deveria estar em outro projeto de lei. Por exemplo, a questão que está sendo falada aqui da SP Previcom. Está anunciado pelo governo que eles pretendem apresentar num outro projeto à frente. Ora, se o governo pretende colocar isso no outro projeto, por que não incluir desde já? Não tem explicação para isso. Nós estamos fazendo várias emendas aglutinativas, reformando, melhorando o texto, por que não pode entrar isso desde já? Então, fica aqui a minha manifestação,
eu respeitando muito os colegas e, como disse, não sou uma pessoa intolerante em relação à Previdência, mas penso que por esses motivos já elencados, em especial a maneira como está sendo conduzida, não tem um mês que a reforma do servidor do Estado de São Paulo está aqui nessa casa e nós estamos na iminência de aprová-la. Fica esse relato aqui para que as pessoas possam ter uma reflexão sobre esse assunto, e acho que nós temos que ter mais tempo para poder aprimorá-la e discutir melhor esse assunto. Presidente, muito obrigado mais uma vez e força aí aos servidores, contem comigo nessa luta.